Boa noite, 7 de agosto de 2020. Hoje o tema é filosofia e ciência. É, né? Ou ciência e filosofia. O cara que assiste fica tão... Começamos ali com Sir Isaac Newton. A maioria dos estudiosos definem a ciência como uma forma de conhecimento objetivo, racional, sistemático e metódico. A filosofia comparte características com a ciência, ainda que sua diferença por seus tipos de objeto de estudo. Porque a filosofia é subjetiva, né? Filosofia e ciência, objetividade. Suas explicações não envolvem sentimentos, emoções e prejuízos. Se referem a objeto de estudo, claro e real, independentemente das preferências, gostos, da personalidade do sujeito, do pesquisador, ou seja, a sua subjetividade. Então, independente do que ele acredita, suas crenças, ali ele deve ficar o mais neutro possível. Faz parte do método científico. Isso aí vem desde Descartes, né? De Galileu, Descartes, do outro lá que não é para agora. E de Francis Bacon. Se apoia, então, racionalidade se apoia em princípios e fundamentos da razão. Então tem razão, emoção, intuição, sentimento. E da lógica. Não apela à subjetividade. Suas explicações são comprováveis, de preferência repetíveis, pode demonstrar-se, verificar-se mediante procedimentos formais e empíricos, que é a questão do método, né? Sistematicidade. Se relaciona com o processo de aquisição de conhecimento e dá agrupamento de diferentes objetos de estudo de maneira ordenada e coerente. Se trata de conjuntar os conhecimentos de acordo com determinados campos ou ramos do saber humano. Teoria da firma, economia, teoria de organização, empresa, teoria matemática, teoria de administração, ali tem várias coisas. Matemática da criação, de Cleton, da decisão. Ali está um exemplo mais na parte da economia, né? Conhecimento é epistemologia. Metodicidade, método. Ciências sociais já entra a filosofia. Se refere à aplicação de um processo, um conjunto de técnicas e estratégias, logicamente articuladas, coerentemente. Se pode aplicar distintos métodos, tais como experimental ou hipotético. Então tem as hipóteses, as teses e os experimentos. Hipotético dedutivo. Lembrando que dedução é do geral para o específico e indução é do específico para o geral. Nas ciências naturais, ou dialético, tese, antítese e síntese, das ciências sociais. Para alguns, o método científico é um só, embora haja outros... O que tu fez ali? Haja outros... O método depende do objeto de estudo. A discussão se dá, sobretudo, nas ciências sociais. Nas ciências naturais tem que haver mais um consenso, enquanto nas sociais pode haver divergência, porque entra a subjetividade. Não. Mas segundo Kurt Gödel e Heisenberg, nem a matemática e a física é totalmente exata. Exatamente. Até porque
como eu estava falando aqui em off-topic, Se dá incerteza. isso. A ciência social, ela é algo que fica muito do campo do Humano, debate. né? Isso, Do debate do filosófico. campo do debate. A ciência, ela também vai para o campo do debate, mas ele é um debate mais técnico, mais racional. Então, essas áreas tipo exatas e biológicas, tu não pode se guiar por opinião ou por debates pelo seguinte: imagina só se na hora de criar um sistema de segurança para um médico, um biólogo fala: olha, eu acho que esse vírus não é perigoso. O outro fala: não, eu acho que é perigoso. E vamos imaginar que ganha a pessoa que diz que não é perigoso. Pega o momento atual, existe dissensões e pensamentos diferentes, tudo com relação à pandemia. Exatamente. Só por aí a gente vê que tem. Exatamente. Aí entra a questão das preferências pessoais. Então, por isso que eu sempre falo, a ciência, ela não tem como eu querer botar numa opinião pessoal o mesmo peso que na ciência. Porque a ciência, ela lida com dados que são feitos com observações, com testes, né? Opinião pessoal, qualquer um pode opinar sobre um assunto, né? Agora, a ciência não é uma coisa... Não que qualquer um pode opinar sobre o sistema de classe, tudo mais. Na verdade, qualquer um pode opinar, mas o debate mais acalorado, mais técnico, ele fica entre o pessoal lá, né? Mais acadêmico. Isso. Mas a ciência é algo que eu não posso me dar esse luxo de eu querer achar que uma evidência científica ela tem o mesmo peso que a opinião pessoal de cada um. Porque aí os críticos da ciência eles falam muito do cientificismo e do academicismo também. Tem todo um debate nesse campo. Exatamente. Questão de ideologia. Exatamente. E lembrando, isso não significa que as ciências sociais, tipo filosofia, sociologia, não significa que elas não sejam importantes. Pelo contrário, elas são extremamente importantes porque elas trabalham no sentido de fazer com que a pessoa tenha senso crítico em relação ao cotidiano. E seja, elas estão por trás das revoluções também. Né? Exatamente, né? Então, porque, por exemplo, é uma coisa que daí a gente percebe, né? Por trás das revoluções, a ciência não estava atrás das revoluções. Pode ver, a ciência ela continuou no seu cantinho enquanto acontecia, por exemplo, a Revolução Francesa, enquanto acontecia o nazismo, enquanto acontecia o comunismo de Stalin, a ciência continuou no seu cantinho, ela não tomou parte, né? Claro, teve algumas revoluções científicas, tipo a Revolução Química, na época do Antônio Lavoisier, que foi quando eles estavam descobrindo os princípios da combustão, né? Descoberta do oxigênio. Isso, e essa revolução química ela aconteceu no contexto da Revolução Francesa, onde o Lavoisier ele foi assassinado, né? Eu falo que foi assassinado porque ele não merecia o que aconteceu com ele, né? Daí mostra o perigo de uma ideologia cega. Tem um livro, se tu não leu, tu deveria ler Nova Organo, do Francis Bacon. Tem Nova Atlântica e Nova Organo. Nova Organo ele antecipa a química, a física 100 anos antes. Inclusive é até interessante porque eles praticavam alquimia na época. Sim, porque por mais que hoje em dia houve essa separação entre o misticismo e a química em si, a gente não pode negar que a alquimia ela lançou as primeiras bases da química. As primeiras descobertas. Só que, claro, eles na época eles utilizavam uma linguagem que associava muito. Tem métodos são usados até hoje. Exatamente. A destilação, um exemplo. Destilação, né? Muitas reações com chumbo na época aconteciam dessa forma, né? Na época eles acreditavam que se a gente for ver Só que muitos deles acabavam doentes por causa do mercúrio e do chumbo. Exatamente. Depois foi descobrir que era tóxico. Exatamente. Eles não sabiam que eram metais tóxicos. Exatamente. A filtração também foi um método antigo lá daquela época, né? Metodicidade. HNO1, ali é nitrato de hidrogênio? Não. Monóxido, SO2 enxofre, óxido de enxofre, OH hidroxila, é negativo OH. Em suas origens, a ciência não se diferenciava da filosofia.
Então, se pegar ali logo antes de 1500 ali, existia muita, como o Harney disse, a questão do misticismo, da astrologia, Aham. da alquimia, que eram bem Por isso, fortes. por isso que eu sempre falo E que... a igreja também. Aham. Por isso que eu sempre falo que eu, quando eu estava fazendo a faculdade, eu entrava em muita discussão com alguns colegas, porque eles tinham uma visão de que, por exemplo, a filosofia ela não tinha tanta importância assim para a área, mas toda a parte exata e biológica, ela iniciou com debate filosófico. Depois que ela pegou seus próprios ramos, que as pessoas descobriram, opa, isso aqui é algo... Os pré-socráticos, socráticos. Exatamente, né? Então, a gente não pode negar a filosofia, porque eu digo que a filosofia ela é a verdadeira mãe de todas as ciências, né? Porque todas elas saíram dela, né? É. A filosofia e a matemática, juntas que elas são as mães de todas as ciências, né? Que começou lá com Pitágoras. É. E lembrando que só porque não é exata ou biológica não significa que não seja ciência. Tanto é que a filosofia ela é considerada uma ciência social, né? Já que esta abarcava todo o saber. A partir do século XVII e XVIII, começaram a especializar as áreas de conhecimento. Aí começaram as grandes as enciclopédias, e já tinha algumas universidades, mas a maioria começou aí também. Sim. Se bem que ele tem algumas do século XIII já. Nascendo assim as diferentes ciências, e geralmente ligadas à igreja também. Diferentes ciências que nós já conhecemos têm sido especializadas ainda com... Na verdade, desde Aristóteles já tinha, né, a lógica, a matemática, a música, a estética. Já tinha essa separação. Na verdade, se a gente for ver bem, a matemática, ela, mesmo que a população não soubesse, ela já existia desde a construção das primeiras pirâmides. Sim. Porque aquela noção que eles tinham de fazer do mesmo sagrada. tamanho certinho, inclusive uma sugestão aqui que eu deixo para trazermos para o programa qualquer dia, falando sobre o Antigo Egito, que é um tema bem interessante. A ciência da época para a época, mesmo que talvez eles não usassem o termo ciência, eles já faziam uma ciência de primeira lá. Tem um programa no History Channel que é Tecnologia dos Antigos, que fala sobre isso aí. Sim. Muitas invenções de hoje já tinha naquela época, mas não tão sofisticadas. Exatamente, por isso que muitas das pessoas cometem um erro muito grande ao falar que a tecnologia ela começou a evoluir, ela começou a surgir a partir da Revolução Industrial. Não. A partir do primeiro momento que teve a primeira descoberta, que foi criado o primeiro arado, a tecnologia... Portas que abrem sob a força do vapor, os primeiros robôs, já no século II, bem antes de Cristo até. Então, coisas bem antigas. Coisas que para a época eram aquela máquina que eles põem a moeda e já tinha naquela época. Mas, a precursora do que hoje tu põe a moeda para pegar um refrigerante. Por isso que eu sempre falo, a tecnologia ela já existe desde o primeiro que foi criado, do primeiro momento. Tu põe a moeda, subia e a pessoa tomava água. Não enchia um copo. Era interessante. E é lá do século II antigo. Sim, desde o primeiro momento em que foi criado o arado, já foi criado ali tecnologia. A tecnologia ela é muito mais antiga que a contemporaneidade, né? A idade contemporânea. A alavanca do Arquimedes, é tudo daquela época. Sim, tudo tecnologia. Tudo tecnologia. É que esse é um erro muito comum hoje em dia das pessoas, que ela associa tecnologia com eletrônico. Porque então, tem o relógio de Antiquera, aquele que foi achado na Grécia, que ele é como se fosse um computador. Sim. Tipo um astrolábio, né? Aquele negócio de ver meses, estações. Tá aí, já foi falado. Essa aqui é nova. Não. É nova. Século XVII, XVIII. Já foi falado, eles mudaram só a fotografia ali. Tem um que eu achei interessante que ele vai colocando os negócios, achei interessante aqui. Ele já usa esses métodos modernos de... Posteriormente a gente continua esse assunto aqui, que ele é bem interessante. Ciências do pensamento, ideais, lógica e matemática, então isso aí já vem desde a Grécia Antiga. Ciências reais existenciais, ciências legais, física, matemática, mecânica, dinâmica, química, mineralogia, geologia, geografia. Ciências das formas, orgânicas, biologia, psicologia, sociologia, ou é considerado até orgânico. Técnicas formativas, físicas, químicas, mineralogia, farmacêutica. Técnicas evolutivas, medicina, veterinária, pedagogia, política.
Ciências consecutivas, das consequências. consequências. História, etnologia, que é estudo do comportamento, é mais para animais, né? Mas Isso. linguística e filologia, que é o estudo Ah, tá. das línguas. Isso aqui é das linguagens. interessante, que aqui nós temos um exemplo de ciência social, que ela lida com fatos, que ela também não é uma questão de opinião, que é história, né? História ela lida, as únicas diferenças que debate que pode acontecer dentro do campo da história são diferenças técnicas, né? Mas eu não posso opinar e falar, não existiu Aristóteles. Existiu. A gente tem registro de que ele existiu. Sim. Então não é algo que a gente pode dizer que não existiu. Ciências espirituais e normativas, teóricas. Teoria do conhecimento, que é epistemologia, estética, metafísica. Essa é bastante importante, a metafísica. Anterior à física. Ela foi uma das origens do método experimental, né, do método científico, né? E as práticas, jurisprudência, entra a questão do direito, psicologia e filosofia da religião. Uhum. E a ética. E hoje a bioética, né? Cada vez se fala mais. Sim. Principalmente por causa dos avanços, né? Avanços em genética e... Inclusive, tem um termo, a gente já falou aqui, tem que falar de novo, que nesse novo molde a gente não falou, que foi o tema do cyberpunk, mas no passado nós falamos, alguns anos atrás. E tem o biopunk, que entra nessa questão da bioética. Ele seria alteração, mas por meio da biologia sintética, não no meio de... E aí entra a questão do transhumanismo, e tem o lado bom e tem o lado ruim também. O transhumanismo, ele pega os dois. Ele entra tanto na questão do cyberpunk, como na questão do biopunk. Tem o pessoal que quer durar 150 anos, tem algumas coisas bem questionáveis. Entra nessa questão da ética aí. Eternizar o corpo físico, umas coisas que pela biologia não tem... Eu sempre falo o seguinte, se tivesse a oportunidade de ser imortal, eu escolheria não. Porque... Seria um tédio, né? Não, eu sempre gosto de citar o exemplo da Dercy Gonçalves. Pergunta pra ela se ela foi feliz. Ela foi feliz sim, mas no final da sua vida, as pessoas achavam, poxa, a Dercy é uma pessoa feliz, né, nessa idade. Ela vivia falando que chegar a essa idade é horrível, porque todo mundo morria se ela ficava viva. A menos um psicopata, né? Talvez o psicopata vá gostar da imortalidade porque ele não tem apego a nada, então tipo, ele tanto faz como... Não, mas acho que é pelo contrário, ele não tem nem medo da morte. Sim, aqueles que estão pra cadeira elétrica e eles não estão nem aí. E eles ainda dizem, se me soltar eu vou matar. Os serial killers, principalmente. Sim. Analisar os princípios... Aí entra a questão da bioética também, porque se tu fizer lobotomia... A questão fazer ou não fazer, ou castração química, vários temas bem polêmicos. Os princípios e características do conhecimento científico. O estudo do conhecimento e epistemologia. As semelhanças, diferenças, relações entre as distintas ciências. Relações com outros tipos de conhecimento, como ser teológico, filosófico. Hoje a gente tem a neuroteologia, né? Que é a aliança da teologia com as neurociências. E o cotidiano, entre outros. Ali sociologia, psicologia, biologia, química, física. E foi bem daquele jeito mesmo, né? Começou com a metafísica, alquimia, física, química, até chegar à sociologia, que é bem mais recente. Um período que marcou... Século XVIII, XIX para cá. Um período que marcou a ruptura entre a parte técnica e a parte mais espiritual foi o Renascimento. Os enciclopedistas. Exatamente. E aí eles criaram a religião da razão, né? Foi um lado ruim da Revolução Francesa. No lugar de Deus, eles colocaram a razão. Por isso que alguns criticam a ciência por esse viés aí. Mas a ciência, ela tem coisas boas, tem coisas... Depende o uso, né? O conhecimento, ele é neutro. Eu, da minha forma, eu encaro usar assim... para fazer o mal, usar para fazer o bem é uma questão de escolha. Sim. O conhecimento em si, ele é neutro. A própria religião, a própria também fé... é usada para o bem e para o mal, né? Bem colocado. Pode ser usado para domínio, isso deu origem ao marxismo e tantas coisas, mas pode ser usado para libertação também. Como tu encara a religião ou a espiritualidade. Muitos encaram apenas como domínio, como controle de mentes, de consenso.
Inclusive tem um tema que nós vamos estar trazendo para os próximas semanas, que é um tema, ele fala sobre ciência e religião, inimigas ou amigas, né? Nesse sentido, né? É interessante, que daí vai entrar um pouco E não nisso. são tão inimigas quanto como alguns pensam. Exatamente. Tem até livros que falam sobre isso. O julgamento de Galileu. Exatamente. Ó, eu vou falar isso pelo conhecimento que eu tenho da Igreja Católica, que E é a maioria dos cientistas eram religiosos, né? Pelo daí, menos os mais exatamente. conhecidos. O maior exemplo disso foi o Gregor Mendel, que era inclusive um padre. Né? E o pai da genética era um padre. O Newton, Pascal, todos Isso. eles. Nicolau Copérnico, todos eram religiosos. Sim. Muitos eram filhos de pastores e... O Darwin, ele foi ateu na maior parte da sua vida, mas no final da sua vida, ele passou a questionar se realmente as coisas eram tão belas, a evolução era tão bela que ele passou a questionar se aquilo por si só, a ciência por si só não era obra de Deus. O que a gente chama teleologia, né? Tem um objetivo final, ou um objetivo por trás, né? Sim. A gente percebe isso, eu particularmente acredito em Deus, porque eu vejo da seguinte forma, eu estou na área da química, e às vezes a gente observa que as coisas são tão bem criadas que é difícil pensar que aquilo simplesmente... Você chegaram a estudar sinalização celular? Não. Quando tu estuda aquilo ali, tu vê que o negócio é muito perfeito. Isso. Tem que ter uma mente por trás daquilo ali. Isso é um campo ele mais Tu especializado. pega uma célula ela é um indivíduo isolado. Sim. Se tu isolar, ela consegue sobreviver isoladamente. Sim. E ela tem nutrição, tem respiração, tem metabolismo. Uhum. Tem princípio de vida e morte. É um negócio muito bom. Interessante. Sim. Argumentação lógica, coerência das suas teorias em linguagem. Tipos, características, validez dos tipos de linguagem científicos. Por exemplo, o matemático, formal, o axiológico, o filosófico, assim como o problema da validez das teorias e sua relação com a realidade. Na verdade, são o que se chama verdades relativas de ponta. Elas são verdades até surgir uma outra tese que possa suplantá-la. Isso acontece de formas diferentes no campo social e no campo científico. Porque no campo social tu nunca tem um estabelecimento duradouro, porque está sempre em debate. Está sempre em mudança. O campo científico não, ele é mais prático. Então tu tem uma teoria, tu estabelece, tu prova que a teoria é aquilo. Até que haja um novo estudo provando que não é aquilo, que é outra coisa, fica naquele, né? Por exemplo, a anatomia comparada prova a evolução. A questão do Big Bang, a grande explosão, ninguém provou que não aconteceu. Então, tem algumas teorias que ficam definitivas. Aí se tornam em teses, né? Exatamente. Se tornam definitivas. Por exemplo, até um exemplo de teoria que ela é definitiva e que nunca vai deixar de ser, ao meu ver, que é as 3 leis de Newton. Porque, tipo, o que pode acontecer é o seguinte, a partir delas surgirem novas teorias, mas elas em si nunca teve uma tudo se transforma. Isso. Inclusive, a lei da inércia dele também, né? Eu tive meu professor de óptica e na faculdade, ele falava o seguinte: se tem algo para mudar na física, não vai mais ser no campo newtoniano, vai ser nesse campo aqui, no campo de óptica, no campo de física quântica, essas coisas. Mecânica quântica, no caso, né? E tem um artigo interessante que diz que a 5ª dimensão explica a mecânica quântica, é interessante. Que aí tu já entra no campo espiritual, fantasma, essas coisas, o disco voador, é bem interessante. Explica um monte de coisa que era ocultismo antes. Eu sempre gosto de citar, porque muita gente às vezes ria da gente, né, Flávio? A própria NASA agora ela tá afirmando que realmente existem OVNIs. Sim. Então, tipo, a NASA, ela afirma que realmente tem registro desses objetos voadores não identificados, que não sabe a origem, não sabe de onde veio, né? E outra coisa, para aqueles que não têm essa noção que existem civilizações superiores, tu pega a Tesla, Da Vinci, tem figuras que fazem crer que realmente eles existem. E como eles são superiores, eles não interferem na nossa história, a não ser indiretamente, por indução, por pensamento, por sonhos. Agora, os do lado negro, sim, esses interferem. O Carl Sagan, ele falava o seguinte, eu vi uma vez num episódio do Cosmo, eu recomendo, tá? Mas não, essa versão nova eu não gostei, prefiro a antiga. Não, mas eu falo do Carl Sagan mesmo. Da versão antiga da época dele.
É porque, querendo ou não, o Carl Sagan não tem como Cosmos sem Carl Sagan. Tipo, ele é a cara do programa Cosmos, né? Então, Essa tipo, nova versão aí, né? o Carl Sagan, na época que ele fez o programa Cosmos, um dos programas dele, ele falou o seguinte, que em termos de civilizações alienígenas, se elas forem menos evoluídas que nós, elas não nos conhecem ainda, não nos descobriram Sim. ainda. Se elas forem mais evoluídas do que nós, elas já sabem da nossa existência, mas elas nos ignoraram, elas nos deixaram de lado. Tem teorias que eles influenciaram na nossa formação também, né? Tem algumas teorias. Eu imagino que seriam eu ouvi falar algumas Teorias dos teorias. astronautas antigos, né? Eu vi algumas teorias já, inclusive de que no próprio tempo maia um dos reis deles era alienígena. Né? Sim. Que Os egípcios acreditavam nisso. Né? Ele era muito grande pro tamanho, não era o tamanho de um humano normal. Né? Tem a discussão dos fósseis, tem muita gente que diz que os fósseis na verdade são de preguiças gigantes ou de gorilas. Mas tem alguns fósseis aí que são meio estranhos. Poderiam ser gente com gigantismo também, né? Porque o gigantismo já é explicado na endocrinologia, né? O excesso de hormônio do crescimento. Agora, aqueles crânios compridos na região occipital são bem estranhos. Parecem ser alienígenas e não humanos. Tipos de comprovação, métodos, técnicas, estratégias empregadas pelos científicos, pesquisadores, para demonstrar a validez das suas teorias e a verdade dos enunciados. Verdades temporárias até surgirem outras melhores e algumas acabam ficando definitivas. Quando a gente fala em inspiração, quando eles são inspirados, tipo a maçã que cai e ele chega à teoria da gravidade através da queda da maçã, ou o outro lá tomando banho e a questão da flutuação, e entre todas essas descobertas, algumas são por acaso, entre aspas, né? Na verdade, são pessoas que estão ligadas. O que a maioria deixa passar em branco, tem alguma coisa aí. Eles acabam... Tipo as mesas girantes no caso do Kardec, né? Quando começou o espiritismo. E ele foi um dos poucos que viu. A maioria achava aquilo coisa de circo, e ele não, alguma coisa tem. E entre essas implicações filosóficas aí. Para muitos filósofos, a relação entre filosofia e ciência é complexa, pelo impacto de certas aplicações da ciência na vida humana. E o mundo melhorou muito, né? Graças à parte da medicina, das vacinas, Exatamente. da descoberta de soros. Né? Isso que eu falo. Será que algo que beneficia tanta gente assim, como a vacina, não é algo de Deus? É algo que vai contra Deus? Tipo, se a gente partir do princípio de que Deus ele ajuda a humanidade, que Deus é um ser de bondade, não faz sentido eu dizer que ele deixa a gente trabalhar, né? Ajuda indireta, não é direta. Exatamente. Ele não fica... por inspiração, é que nem arte, né? Quem faz uma música, uma poesia, é por inspiração. Exatamente. Tanto que eles mesmos dizem que não é coisa minha, né? Eles dizem que... Inclusive, só para lembrar, a gente não citou aqui, mas a arte também ela é um tipo de... entra nas ciências humanas, né? Sim. Nas ciências humanas. E a arte, eu acho a arte muito importante, porque eles usavam coisas simples, tipo cores, nuances, realces, para muitas vezes representar o contexto histórico da época. Um exemplo disso é o Guernica, né? Sim. Que a gente olha Guernica, a gente vê um monte de monstro lá, tudo quadriculado lá. Que é uma vila na Espanha, né? Exatamente. E esse quadro, na verdade, é uma crítica à guerra civil que teve na Espanha, né? Sim. Que o Pablo Picasso fez na época. E a época era... E as obras clássicas, tipo a Última Ceia, a Mona Lisa, todas elas têm geometria sagrada. Então, na própria escultura, na pintura, eles usavam a questão de geometria sagrada. Pi, Fibonacci... Fora que 100% das imagens que nós temos das figuras históricas até ali no início, até ali na metade até no início dos anos 800, é tudo por pintura, né? A gente não tem foto, não existia foto antes. É interessante, tu pega a ceia que tem os 12 apóstolos, ninguém sabe como eles eram, né? Provavelmente a maioria tinha barba, que era um costume da época. Parece que só o João que não usava, que era mais jovem, a maioria usava barba.
Mas ele se inspirou em quem? Talvez nos Templários, né? Ele deve se inspirado em alguém. Naquela época era a época dos Templários, deve ter se inspirado. No dia que a gente conseguir criar uma máquina do tempo para voltar no passado, Cronovisor, já houve essa máquina. Eu tenho fé de que um dia a gente vai conseguir voltar no passado. A gente vai finalmente saber realmente o que aconteceu. Isso é um estudo a história através do psiquismo, é bem interessante. Uhum. Mas o cronovisor existiu, foi até desmanchado. Eles fotografaram até a crucificação de Jesus. O único problema disso seria tentar interferir na história. Né? Isso. Então, tem até um meme uma vez. Paradoxo do vovô. É um meme de um cara que ele falou, ele criou uma máquina do tempo, ele foi no passado e ele matou Hitler. E a hora que ele voltou, ele falou: consegui, eu impedi que Hitler fizesse o que ele fez. E a pessoa perguntou: quem é Hitler? E para quem gosta desse tipo de coisa, além de Viagem no Tempo, H.G. Wells, assista a série Doctor Who? Também é boa. Não, a Outlander, na Netflix. Outlander tem outro canal que está passando. O Sony, se não me engano. Outlander fala na Viagem no Tempo, é bem interessante. E o Cavalo de Troia, né? Os 9 livros do Benítez. Eu li os 9, mas já tem uma síntese, um livro grande que mostra todo. O legal é ler. É uma suposta viagem de 2 astronautas à época de Jesus, é muito bom, com detalhes, né? Para quem acha que é romance, tem muito detalhe. Então o cara foi bem inspirado, o JJ Benítez. O H.G. Wells, para quem não conhece, é uma das principais figuras da literatura de ficção científica. Sim. Então ele é bem interessante para quem gosta de SAD, né? Outro é o William Gibson, que é o pai do Cyberpunk, que ele estava muito à frente do seu tempo. A gente já falou sobre ele aqui no ano retrasado. A gente tem que falar dele de novo. Esse negócio de robótica, tudo eles já tinham antecipado. E na época ele já fazia a seguinte crítica, que pode chegar uma época em que a população, a tecnologia, ela pode ser utilizada para marginalizar a sociedade ao invés de ser 100% benéfica. Então isso para que ele fez essa crítica? Para a gente ter cuidado, a gente usar com sabedoria a tecnologia, né? Sim. Hoje se fala em moeda virtual, né? Estão falando no dólar virtual, no real virtual, no ion virtual e no euro virtual, entre outras moedas. Parece que o caminho é por aí. Com esse negócio de manipular cédula e transmissão de vírus e tudo, eles estão concentrando no dinheiro virtual. O caminho parece ser por aí. E isso é 10, 15, 20 anos, não é muito longe não. Talvez até antes. Já começou com o Bitcoin, né? O Bitcoin foi uma prévia. Para muitos filósofos, a relação de filosofia e ciência é complexa. A aplicação de ciência na vida humana, no mundo geral. Aí tem a questão da ciência geral e a ciência aplicada, né? Sim. A gente defende bastante a ciência aplicada, não a ciência pura apenas. A ciência aplicada, para quem não sabe, é a engenharia. Transformar as coisas em coisas que tu possa usar no dia a dia, como celular, como computador. É daí que muitas vezes surge a ignorância da população. Porque as pessoas acham que tu faz uma pesquisa, tu tem que ser obrigatoriamente para te criar algo que vai agora beneficiar o ser humano. Mas, por exemplo, eu vi uma vez um vídeo vi uma reportagem extremamente interessante de que os cientistas eles conseguiram reproduzir como era a voz de um faraó do Antigo Egito. E o que eu vi de gente falando, para que os cientistas vão perder tempo com isso, aí não serve para nada. Olha o nível da ignorância, da alienação, né? Então... Depende, os caras querem ressuscitar um mamute, eu acho besteira. Não, mas eu tô falando no sentido de... Talvez tu querer conservar o tigre, o leão, seria uma coisa boa. Mas sim, não para trazer de volta a espécie que não Dodô, tem como trazer essas espécies, porque é complicado. Mas tem gente que sonha com isso. É complicado. Não digo dinossauro, mas espécies menores. É porque, querendo ou não, a ideia de tu ter dinossauro, ela sempre foi fascinante. A humanidade sempre teve fascínio pelos dinossauros. Então, a princípio, pode parecer interessante tu ter um dinossauro vivo hoje em dia. Mas se existisse tiranossauro hoje em dia, não existia ser humano.
Não existia, a gente tá ferrado, né? Mas eu noto que se tu põe no PubMed ou qualquer outro, existem milhões e milhões de pesquisas. E uma crítica que eu faço é que tem muitas que isso aqui vai, qual o sentido disso? Para que o cara fez isso? E a aplicada, não, ela já tem um objetivo, já tem uma. Eu defendo mais a aplicada. Eu defendo, não existe a ciência aplicada sem a ciência pura. Mas pode levar até 50 anos, muitas vezes, para ser posto em Exatamente. prática. Mas a ciência aplicada, acima de tudo, ela foi primeiramente ciência pura. Tudo que tu vê de ciência aplicada hoje em dia, ela surgiu da ciência pura. Então, sem a ciência pura, sem essa ciência do não sei para quê, não existiria a ciência do eu sei para quê. Então, a ciência pura, ela é a base de tudo. Por Mas exemplo, aí tu parte do pressuposto que exemplo, sempre tem coisas a se perguntar. Por exemplo, acha que quando Newton ele estabeleceu as 3 leis, ele pensou em, por exemplo, pensou na mecânica de fluidos, pensou na questão de motores de bomba hidráulica, que a fluidodinâmica, ela surgiu da mecânica dos fluidos, né? Ela surgiu, construção de carros e tudo mais. A mecânica dos fluidos, que ela trabalha muito com bomba hidráulica, que é algo de extrema utilidade para nós hoje em dia, ela surgiu de uma adaptação das leis de Newton. Acha mesmo que quando Newton estabeleceu essas leis, ele estava pensando na criação da bomba hidráulica? Não, ele não estava pensando nisso. Então, ele só estava pensando em explicar as coisas. Mas qual o percentual desse monte de pesquisa que tem que acaba se tornando prática? Tu tem ideia? Não tenho ideia. Todas elas vão acabar se tornando prática cedo ou tarde. E agora? Sim, pelo seguinte, é que a gente novamente isso. Esse é o problema da humanidade hoje em dia. O ser humano tem uma visão muito imediatista. Assim, por exemplo, ó, teve um congresso que eu fui que tinha um negócio lá em inglês. Se tu fosse traduzir, seria: o esquizofrênico tem mais gases intestinais. Para que vai servir isso? Para nada. Então tem coisas que não. É isso que eu digo. Mas isso. Agora tu descobriu um tratamento, Mas pensa da seguinte forma: talvez esse problema de intestinais ele seja indicativo de alguma alteração causada pela esquizofrenia. Então, isso pode ser um indicativo. A não ser que fosse aquela doença que tu falou, que o cara produz cerveja internamente. Eu sei, mas veja bem, Flávio. Isso, pelo contrário, isso é interessante porque é o seguinte: ele mostra uma estatística. A partir dessa estatística, tu pode ir em busca da causa dessa estatística. A partir da causa dessa estatística, tu pode chegar à cura da doença. Então, é por isso que eu falo, tu teve uma visão... Entre diversos, mais de 300... tu teve uma visão imediatista. Aquela ali momento. Eu não vi sentido naquilo ali. Exatamente. Passar na... Por isso que eu tô te falando. Vai que tem ali um fator genético que ele altera a produção de gases intestinais. Esse mesmo fator genético ele seja uma consequência... O que tem já que é aprovado que desbiose intestinal pode estar causando depressão e transtornos psiquiátricos. Isso já existe. Exatamente. E o que eu tô falando, vai que isso seja mais uma relação dessas. Tanto que ele chama o intestino já o segundo cérebro. Porque vamos e vemos, né? Muitas doenças elas são em caráter genético. A serotonina tem no intestino. Por isso que tem pessoas que usam fluoxetina, paroxetina e tem diarreia. Porque pensamos da seguinte forma, por exemplo, vamos ver um novo coronavírus. É importante saber todos os problemas que ele causa para poder atacar esses problemas e curar, né? Tem muitas perguntas. Uma das coisas que sabe é se liga a nível de rim algumas enzimas ali. Ainda mais por uma questão agora tem outros casos que ainda não estão bem esclarecidos. Por uma questão como esquizofrenia, qualquer dado estatístico desse é importante, porque ele pode levar à causa do problema. Então, por que será que ele tem produção... Mas são múltiplas causas. Exatamente. Mas veja da seguinte forma. Causas ambientais, causas psicológicas, causas biológicas, causas genéticas. Exatamente. Então, mas pense da seguinte forma. E se o fator genético que ele altera a produção de gases é o mesmo fator genético que gera os outros problemas e que pode ser a chave para a cura da doença? Tu pega, por exemplo, pressão alta. Fatores ambientais e o sal é mais importante do que a genética, no caso da pressão alta. Já o diabetes já tem os dois casos, tem tanto a genética quanto fatores ambientais. Exatamente. Por isso que é importante saber todas as consequências de uma doença para saber qual é a raiz do problema, né?
Por isso que, mesmo que talvez a princípio não tenha importância, ela pode servir como um ponto de partida para onde procurar e, consequentemente, chegar a uma cura. Por isso que eu sempre falo que a ciência pura, ela é tão importante quanto a ciência Entra a aplicada. questão financeira também, que é outro lado polêmico. Por exemplo, a cura da malária. Como a malária é áreas pobres, áreas de floresta, então tem muitos que não têm interesse na cura da malária. E outros tratamentos para outras doenças que são caros, são coisas. Então, isso a gente está vendo também com o Covid, né? Sim. A hidroxicloroquina em comparação com levamisole e outras substâncias e anticorpos monoclonais. Muitas vezes se concentram em remédios de 2 mil, 3 mil reais ou dólares e deixam de lado um remédio de 15 reais. Mas pelo menos no caso do Covid, tá tendo pesquisa em todos eles, né? Agora pega, Sim. por exemplo, o câncer, que não se faz pesquisa com a bromelina, por exemplo, do abacaxi. Não que tem pesquisa. Tem pesquisas que apontam que ela ajuda a reduzir a... Tanto que os remédios para tosse é a base de bromelina. Isso. Tem pesquisa que indica, pesquisas científicas, que são pesquisas teóricas que elas indicam, que elas apontam que a bromelina ela pode ser a possível. Mas o caso cura pro fitoterápico é o mesmo caso da melatonina, por exemplo. Como são substâncias naturais, a indústria farmacêutica não tem interesse econômico. Sim, porque Ela não prefere pode patentear, produzir, né, um análogo químico, muitas vezes venenoso, né? com efeitos colaterais. Porque se a gente vê os tratamentos hoje em dia para câncer, eles consistem em tu bombardear com radiação o corpo. Sim. Isso aí é fruto da Segunda Guerra e da... Em contrapartida, a gente sabe que a radiação, ela causa câncer. O caso da amônia, a mesma amônia que é fertilizante, pode explodir, como a gente viu, né? Uhum. Então tudo tem esses dois lados. Tudo tem dois lados. Então, ciência moral, a ciência é a formação de valores e comportamento da sociedade. É que se acreditava que com o desenvolvimento da técnica e do conforto, as pessoas iam resolver seus problemas morais, filosóficos, e isso realmente não está acontecendo. Existe até uma piora, de certa forma, em algumas questões éticas. Então, por isso que tem gente que é contra. Só que aí é errado tu ser contra a ciência. Sim. Porque... Então a estética ali tem a ética e a estética. A estética, o desenvolvimento científico transformam e mudam o relacionado com a arte e a beleza. Aí entra a questão da pintura, das esculturas, da fotografia, das construções, inclusive da engenharia, Inclusive, é interessante que agora o Flávio não pode mais me questionar, que era também a questão dos videogames, né? Que exemplo que nós temos Assassin's Creed Unity, que está sendo utilizado como base para a reconstrução de Chartres, não, de Notre Dame de Paris. Isso. Como afeta a ciência e a experiência estética. Vídeo de tecnologia e ciência. Ali está a divisão do Mar Vermelho ali. Uhum. Acho que isso aqui é para ilustrar a questão de estética, né? Aí, na verdade, é um vídeo, né? Isso. Mas a imagem é legal. Eu gosto dessas imagens assim surreais. Surrealismo. Surrealismo foi um dos períodos da pintura. Sim. Depois teve o cubismo aí, que ele já citou, entre outros. Inclusive é um tema que nós podemos estar trazendo depois, porque esses períodos eles são extremamente importantes em caráter filosófico, histórico, religioso muitas vezes, né? A arte sacra, por exemplo, né? O barroco, tudo isso. Sim. Claro, né? Só não vão trazer aquela imagem do Jesus que eles usava, que a velhinha lá estragou lá na Espanha. Tem o Jesus, eu acho que é do coisa mesmo, o Jesus não, do El Greco. Numa cruz toda quadrada, né? É o Greco, acho que é o Greco. O axiológico, as mudanças de valores se produzem nas sociedades altamente desenvolvidas cientificamente. Ali as diversas marcas. Ali entra toda a questão de industrialização, marcas, patentes. Hoje em dia se confunde, né? Tu fala em Gillette em vez de falar lã de barbear, fala em Pirelli em vez de falar pneu. Fala Bombril em vez de falar palha de aço. O termo em vez de falar sabão em pó. É pneumático, né? É. Eu sou de uma época que eles falavam... Xerox é o sobrenome do cara.
A gente falava em colinos e não em pasta de dente. Nescau, a gente não fala chocolatado em pó, a gente fala Nescau. Confunde a marca, ou a marca acaba se polarizando a tal ponto. Como Exatamente. Coca-Cola, Pepsi-Cola. Sim, E eu acredito que as duas vão acabar se fundindo, porque eles gastam milhões, uma brigando contra a outra, quando era bem mais fácil se fundirem e ficar uma gigante só, né? eu confesso que particularmente não vejo muita diferença entre a Pepsi e a E Coca-Cola. as propagandas são tão bonitas. Em gosto. A Pepsi é mais doce, né? Mas ela tem pepsina, é mais digestiva, né? Teoricamente ela é mais digestiva. A Coca-Cola tem a Coca-Cola É mais forte que o vinagre, né? a Coca-Cola, pra gente ter ideia do poder dela, ela mudou a Ela imagem. desentope cano. A Coca-Cola ela mudou a imagem do Papai Noel. Sim, O Papai sim. Noel ele tinha roupa verde. É. Depois a Coca-Cola que ele ficou com a roupa vermelha. É. Então, tipo, o Natal é uma grande propaganda Da da Coca-Cola. Outra coisa, a Coca-Cola também, ela sempre foi boa em marketing. Vamos e vemos, né? Ela tem um marketing. Por que o urso? Que o urso geralmente é a Rússia, Exatamente, é isso que eu ia falar. A Coca-Cola ela tem um marketing melhor do que a Pepsi. Nesse Até porque o animal não toma refrigerante. Ele é mais inteligente que nós nesse ponto. E sim, e é engraçado que aquele urso da Coca-Cola, ele é simpático. Ele é simpático, então tipo, tem um apelo, principalmente com Na as verdade, crianças. o urso mesmo Não é tem nada a violento. ver. Não tem nada a ver. Mas ele é simpático, não tem como Simpático negar. é o ursinho Pooh. Mas o presidente da China não gosta muito. Ele é antipático. Eu acho que só a mulher dele gosta dele. O povo finge que gosta. Pior que eu não duvido, tá? Deve ter muita gente que gosta mesmo. Como gostam do A gente não vê gordinho aquele- da Coreia do Norte, né? A gente não vê aquele. A gente não vê aquele cara lá da O Líbia. alemão adorava o Hitler. Não vê o cara lá da Líbia, aquele. Uma marca da AF. Tinha gente que adorava. É, mas tu viu que ele foi trucidado? Sim, mas pela maioria, né? Mas tinha ainda os simpatizantes dele lá. O Saddam Hussein, na minha opinião, ele não era tão maligno quanto eles pintavam. E acabou sendo guilhotinado, né? Guilhotinado não, enforcado. Querendo ou não, ali teve muita. Os caras do Irã eram bem piores. Sim. Os caras. Que estão até lá hoje. Porque querendo ou não, né? Teve um marketing internacional que o Bush fez na época contra o eixo do mal, aquela coisa toda. Falar em Bush, tem a reportagem do. É desses caras aí da comida. E eles falam no. Não, parei. Tô enganado. É do Rothschild. Tem o Bush, que deve ser o avô, o trisavô do Bush. E tinha também o não sei que Trump. Ou é o bisavô do Trump, ou o pai do Trump. Interessante. Assim. Um detalhe interessante para quem tem interesse em história. Eu recomendo que vocês assistam aí o vídeo do Shimba, aqui do bairro Naspolini, que a história dele é bastante interessante, e ele fala que a bisavó dele, ela era escrava mesmo. Ela foi escrava mesmo, né? Então é algo interessante pra gente ter um pouco desse conhecimento de história, né? Tu já leu Ken Follett? Tem vídeo, são 3 vídeos. Para quem não quer ler, tem vídeo. Pilares da Terra. Construção das catedrais, é muito interessante. Não. A ligação da ciência com a religião. E com maçonaria e movimentos secretos. É isso aí que eu falo engraçado, né? A pessoa, eu falo brincando, né? Os fanáticos, eles dizem que a ciência é contra Deus, no entanto, eles se utilizam da arquitetura para construir aquelas catedrais, né? E a arquitetura, se tu vai ver, é cálculo, é uma ciência exata. E a geometria sagrada ali. Sim. O ontológico, ontológico desenvolvendo o ser. E o metafísico está além da física. Com que tipo de seres trata algumas ciências ou que tipo de alterações pode produzir os avanços científicos e tecnológicos da natureza humana. Por exemplo, quando eles puseram uma orelha nas costas de um rato, aí tu vê qual o objetivo disso. Não. Se for para transplante, é uma coisa interessante. Transplante de órgãos, alguma coisa. Sim. Hoje em dia já estão fazendo em 3D, Só que tem os transplantes que eles são complicados. Para não usar mais mortos ou animais para transplante. Teve aquele caso lá da mulher que fez o transplante de rosto, ela morreu, né? Mas tem casos que passam na televisão que estão vivos até hoje.
Substituir o rosto inteiro. Uhum. Ou o braço. Tem Eu já coisa vi muito casos interessante. Eu vi Levaram 18 horas a cirurgia. transplante de cabeça eles estavam fazendo também. Isso aí já é um tempo polêmico. Qual o objetivo? Tu vai transplantar a cabeça, vai transplantar corpo? Pois é. É um negócio que é meio complicado. Porque geralmente o cérebro é ligado à mente, né? A mente, a consciência, a alma. Eu vi um filme uma vez, Marte Ataca, em que houve transplante de cabeça. Tiraram a cabeça da mulher, colocaram na do cachorro, a do cachorro na da mulher. Só que, tipo, não, eles fizeram isso, os ETs do filme fizeram isso por puro sadismo. Não, mas eles fizeram na China, acho que foi. Eles fizeram com cachorro e tudo, com cachorro com 2 cabeças, uma cabeça de um no outro. Infelizmente, Só que daí, é o lado obscuro isso aí, né? São isso cientistas aí, malucos mesmo. Nesse caso, sim, eu concordo, porque diferente como a questão das quimeras, né? Qual o objetivo de misturar material de macaco com ser humano ou de cachorro? Isso aí não é uma coisa de ciência pura. Bioeticamente é uma coisa muito maligna. Assim. Isso. E outra, pra quê? Ou para brilhar no escuro, né? Pra que alguém vai querer a cabeça de outra pessoa? Uma coisa mas eles querem, tem uns que querem pôr a cabeça num robô para continuar usando o próprio cérebro ou tentar transmitir todo o seu conhecimento para um robô. Isso eles estão pesquisando. É interessante transplante de memória. Tem a ver com Avatar, né? Com o filme Avatar. Não transplante de memória, mas transplante de memória, mais ou menos isso. Preservar a memória. Isso é interessante porque as memórias são, acima de tudo, histórias. Imagina se na época do Antigo Egito. Mas tu pega o Ivan Esquerdo, ele estudou a memória, estuda a memória, e ele diz que a memória é um mecanismo de esquecer. Tu só guarda mesmo coisas essenciais, o resto vai esquecendo, senão não tem espaço para tanta coisa. Na verdade, eles existem, só que fica lá no subconsciente. Fica no subconsciente. Então, tipo, uma outra coisa que seria interessante é achar uma forma da pessoa lembrar tudo, né? Registrar os sonhos seria interessante. Isso. Aí tu conseguiria entender muito do... os sonhos são engraçados. Tem sonhos de vários, até sonhos premonitórios, né? Eu tive um sonho uma vez em que eu era um caçador de dinossauro, quando eu era mais novo. E a gente vai ver... produção artificial, animais e seres humanos, proveta, clonagem, entre uma série de coisas aí. É interessante uma coisa, né? Se a gente for analisar o sonho, ele nada mais é do que o reflexo das nossas memórias, muitas vezes do subconsciente. Por exemplo, tem estudo com células de embrião. E aí o pessoal que é contra o aborto, por exemplo, questiona o uso de fetos abortados. Só que já existe a técnica de tu pegar uma célula normal e rejuvenescer ela. Isso já existe. Por isso que eles sonham em rejuvenescer o corpo inteiro. Recentemente não foi feita uma pesquisa em que eles estão tentando curar em tese da velhice? E para Alzheimer também, né? Isso, né? Para demência. A filosofia não é só uma reflexão, é busca da explicação de certos fenômenos que preocupam o ser humano. Também é um compromisso com os demais seres humanos e o mundo em que se desenvolve. Temas como a conservação do meio ambiente, equilíbrio ecológico, é uma coisa bem atual. Né? Inclusive se fala na Revolução Verde já. E na substituição dos combustíveis fósseis pelo sol, energia elétrica, vento, marés e outras fontes. Inclusive, fontes renováveis. A gente já teve uma revolução. Renováveis e não poluidoras. A primeira revolução verde da história da humanidade foi com a descoberta da agricultura. E quem começou isso foi o Tesla, né? Se dependesse dele, nós já era tudo carro elétrico solar. Se dependesse dele. O problema é que sabotaram muito o Tesla, né? Ontem deu uma reportagem sobre o Tesla. Os caras estão pesquisando qual a ligação dele com os pombos. É interessante. E eles acreditam que o próprio hotel que ele tinha é como se fosse uma grande torre que ele usava o hotel para fazer as experiências também. E provavelmente ele usava os pombos para ter contato, para mandar mensagens para outros. O Tesla ele é uma figura que a gente sempre cita aqui porque ele... Tinha toque, né? Transtorno de obsessivo compulsivo. Ele foi muito injustiçado. Né? Teve tentativa de figuras históricas importantes que tentaram sabotar o trabalho dele, né? Sim. O próprio ex-patrão dele, o Edison, né? Isso que eu ia citar. O Edison visava o dinheiro, o Tesla não visava o dinheiro. O Thomas Edison ele fez de tudo para sabotar o Tesla. Tu lembra da experiência que ele fez com um elefante? Ele matou um elefante em público?
para tentar dizer que a corrente alternada matava. O... Aí o Tesla fez a corrente passar por ele mesmo, pelo corpo dele mesmo. Não, Sim, eu tô vivo. Isso prova o quê? Ele fez de má intenção. De malignidade mesmo. É. Foi uma coisa maligna. Porque é a mesma coisa seguinte. Enquanto o Edison teve 300 inventos, o Tesla teve 700 inventos. Eu vou citar um exemplo prático, pessoal, do que quer fazer. Vamos pegar o copo. O copo serve para tomar água, né? É a mesma coisa que eu pegar o copo, quebrar ele e matar uma pessoa com o caco de vidro. Tá vendo, ó, como o copo serve para matar? Foi isso que o Edison fez com o elefante. E hoje a gente tem a maioria das coisas pela corrente que alternada. Fala, né? Não é a guerra das correntes. Não é a ciência que é má. É as pessoas que usam a ciência para o mal. E a religião ajudou muito a ciência. E em alguns lugares atrapalhou um pouco, mas ela mais ajudou que atrapalhou. Se for no fim das contas. Tanto astronomia, astronáutica, genética, eram padres os primeiros pesquisadores. A transcomunicação eram padres também. Padre Landel, Padre Gemelli, Augustine Ernetti. Filosofia reflexiona sobre os valores que a ciência gera em nossa sociedade, como o individualismo, que otorga um valor ao indivíduo por cima da sociedade. É uma coisa que a gente vê muito em dia, a questão do individualismo e a questão do globalismo. O pragmatismo considera a prática como critério para julgar qualquer doutrina, e o extremo seria o Maquiavel, né? O fim justifica o meio. E o utilitarismo. Não, utilitarismo que seria o Maquiavel. Identifica o bom com o útil. O bom ou o mal, né? Depende daí. A boa utilização ou má utilização. Se for discutir eugenia, aborto, eutanásia. Implicações. O mecanismo substituição do homem pelas máquinas. Aí tem aquela figura clássica lá do Chaplin. Isso aí foi bem na época do nazismo, né? O que é enajenação? Dá uma procurada aí. Enajenação. De onde se desumaniza o homem, eu acho que é alienação, acho. Isso. E se converte em objeto, seria coisificação, né, se fosse traduzir. Mais do mundo e transculturação, a perda da identidade dos povos e as culturas, isso aí houve com os índios, né? E a difusão de valores contrários à natureza humana. Esse foi o lado ruim da igreja, né? Ela acabou com a religião dos povos primitivos e transformou, ou você se transforma em europeus, ou são mortos, né? Isso. Não tinha uma outra Exatamente. Opção. Inclusive, a igreja ela tentou fazer isso. Ou civilizava ou morria. Isso não foi só do período colonial. Bem antes, eles já tentaram fazer, na Idade Média, tentaram fazer com os povos bárbaros, né? Os escandinavos. Tentavam ir lá, eles tentavam doutrinar esses bárbaros. Os celtas e druidas foram feitos também, né? Isso. Império Romano. Que isso é um processo que eu chamo de esvaziação da cultura e da tradição. É um erro, a gente tem que preservar todas as culturas e tradições. É claro, existem algumas coisas que eu acho que tem que mudar em algumas culturas. Por exemplo, em algumas regiões é comum o canibalismo. Algumas regiões é comum, por exemplo, salpicar mulheres com ácido porque para em tese colocar elas na linha. Isso é extremismo. E cirurgias, né? Exatamente. Então isso é algo que tem que ser mudado. Retirar de clitóris para não ter prazer, costura da vagina, coisa. Exatamente. E tudo é uma engrenagem, né? Realmente tudo é engrenagem. Consome, como diz o Ralho ali. Compre batom. Sim. Aí entra a questão da mídia aí. Outro problema que pode causar a alienação, a perda da consciência, a substituição da nossa realidade pela realidade virtual. Isso está acontecendo bastante. Tem muita gente que vive mais no cyberespaço do que no real mesmo. Isso é muito comum no Japão, porque lá tem Japão, casos, Coreia do Sul. Tem casos em que, porque o povo japonês, ele é um povo que ele espiritualmente ele é mais evoluído, ele é um povo que ele tem uma ciência mais evoluída. É um povo que tem uma educação mais evoluída, mas ele é um povo mais carente emocional.
Sim, E ele lá é comum tu ver gente da minha idade se casando com um robô, por exemplo. Se sim. casando com um personagem Com de anime, robô ou com, com holograma. ou com hologramas. É como diz ali, o amigo virtual ao invés de um de carne e osso. E para eles foi mais fácil a questão da pandemia, que eles já não são de abraço e aperto de mão Isso. e beijo. Ele já tem o Pra costume ele, de máscara, né? ele já tem esse distanciamento Ele já tem o costume de máscara também, né? há 20 anos já, pelo menos. É. Desde da SARS, lá. Desde os primeiros casos dos antigos Corona 1, né? O Covid-1, esse é o Covid-2. Aliás, SARS-CoV-1 SARS-CoV-2. Não pode falar-se de uma superioridade entre ciência e filosofias. Na verdade, é como o Haller falou, filosofia é anterior à ciência, a ciência veio depois. Se traz reflexões complementares, responde a diferentes necessidades humanas. E a filosofia, atualmente, ela discute o bom ou mau uso da ciência, né? Então entra nessa questão aí da ética. Ela não discute a ciência, ela A discute ciência, sim. como ela é usada. Como né? é usado. É diferente, É. porque ela não questiona as descobertas científicas. Sim. Ela só questiona como as pessoas estão usando essas descobertas para usar. E isso é interessante de ser falado. Porque, por exemplo, uma pessoa que usa uma arma para matar é uma pessoa que está pegando um objeto científico e usando para o mal, né? Porque É como eu falei, tu usar para caçar, para se alimentar ou apenas caçar para pôr a cabeça do bicho na parede. É bem diferente. isso é horrível, ao meu ver, né? É. Em ocasiões buscamos o porquê de algo, mas as explicações científicas não satisfazem nossas inquietudes. Por exemplo, o que é a vida? Ninguém explicou até hoje. O que é o amor? O que são os valores? Aqui eles são centrados muito no cérebro, como eles dizem que a alma ou o espírito seria produto do cérebro. Já tem muitos cientistas já estão descobrindo pelo contrário, que o espírito é anterior ao cérebro e a consciência é anterior ao cérebro. E ela não depende do cérebro. Ela utiliza o cérebro, mas não depende do cérebro. Até interessante, né? Tem os vídeos da Sônia Rinaldi que ela fala de avanço da transcomunicação, comunicações de gatos e cachorros que morreram, e eles aparecem em vídeo para as pessoas, em transfotos, e os seres espirituais superiores, que estão bem além de nós em tecnologia, eles conseguem transformar o latido ou o miado do bicho em uma forma de voz. E a pessoa escuta como se o bicho estivesse falando, como nos desenhos animados. Uhum. E o cachorro, como se ele dissesse, lembra aquela vez que tu... É bem interessante. Ele não só vê, quanto eles transformam em som também. O que são os valores? Por que a morte de um ser querido? Perguntas que não podem se responder pela ciência de maneira filosófica. Seria uma psicologia e uma filosofia mais profunda. Né? Então, a gente oportunamente voltará a esse tema de novo, aprofundar mais. Boa noite a todos.